Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida 97.1. Recentemente cumpriu-se o 3º aniversário e utilizar a palavra aniversário é unicamente para relembrar a data em que começou o conflito, a Rússia e a Ucrânia. E, obviamente, todos nós nos recordamos, ou talvez já não, daquilo que foram os primeiros momentos, daquilo que foi a possibilidade de um acordo de paz iminente, mas depois no descambar para um conflito que aparentemente só o novo inquilino da Casa Branca consegue ter alavancagem suficiente para mediar. Para conversar connosco hoje, o nosso convidado é o Alexandre Guerreiro. Olá, Alexandre, muito boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. Vamos olhar para 3 anos atrás e tentar escrutinar porque é que de início se sabia que, por exemplo, Boris Johnson estaria a caminho de Moscovo ou a caminho de Kiev já com uma proposta de paz e nada disso aconteceu. Bom, em primeiro lugar, é importante distinguir, e fizeste bem na distinção que fizeste inicialmente, no sentido de dizer que se assinalaram os 3 anos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ou seja, em que se marca o envolvimento oficial da Federação Russa neste conflito, porque a guerra não começou a 24 de fevereiro de 2022, parece-me que 3 anos depois ainda estarmos a discutir ou a afirmar que foi uma guerra que começou há 3 anos, é tremendamente falacioso, é desonesto, e eu ainda assisto a muita gente a fazer isso. Aliás, basta ver algumas manifestações que ainda vemos públicas em que falam de 3 anos de guerra. Não são 3 anos de guerra. A guerra civil já estava instalada e, curiosamente, também se assinalou no dia 21 de fevereiro com o Euromaidan. Foi a partir daí, de 2014, que efetivamente nós passámos a ter uma guerra civil definitiva que se alastrou à Península da Crimeia e que também se estendeu ao Donbass. E é importante nós pensarmos sempre nestes primórdios, e ainda antes disto, estamos a falar em termos de uso da força, se quisermos compreender aquilo que estamos hoje a lidar e com aquilo que lidámos há 3 anos. E há 3 anos a realidade era muito interessante, nós tivemos vários relatórios, várias denúncias feitas pela OSCE, a Missão de Segurança, que comportava e consistia em membros não só de representação da União Europeia, como também da Federação Russa, e que registaram uma tentativa de desbloqueio do conflito no Donbass entre a Ucrânia e entre os grupos que controlavam as regiões do Donbass. Podemos chamar-lhes assim? Por exemplo, a Rússia, grupos secessionistas e que, naturalmente, pretendiam alguma autonomia maior para aquela província. É só uma forma das pessoas entenderem que já existiam populações que queriam não fazer parte da Ucrânia, mas fazer parte... Mas é importante assinalar aqui o seguinte, João, é que o conceito separatista faz presumir que a prioridade daqueles grupos era a independência, era a secessão face à Ucrânia. E não era isso que se verificava na altura. Aquilo que se verificava na altura era uma ambição por maior autonomia dentro do projeto chamado Ucrânia. Mas, a partir do momento em que existe um incremento de ataques contra a população civil, contra as representações militares também no Donbass, a partir desse momento, a Federação Russa sentiu-se na necessidade de intervir, porque percebeu claramente que o lado ucraniano estava a usar a força para conseguir ganhar alguma ascendente sobre todos aqueles grupos e sobre todas aquelas entidades, como forma de implementar uma decisão política definitiva. Ora bem, as decisões políticas, nós tínhamos os acordos de Minsk, 2014 e 2015, que aquilo que visavam era o governo ucraniano sentava-se à mesa com os grupos representativos das populações de Donetsk e de Lugansk e a partir daí tentariam chegar a um acordo relativamente àquilo que seria o futuro destas regiões dentro da Ucrânia e aí sim discutia-se as questões autonómicas. O que poderes é que passariam até estas regiões? Estas regiões queriam ter, por exemplo, o poder de veto
dentro do Parlamento ucraniano, continuando a ter a sua autonomia, continuando a fazer parte da Ucrânia, mas queriam ter um poder de veto sobre questões que lhes pudessem dizer diretamente respeito em matérias constitucionais. Nunca foi discutido isto. O poder político, primeiro com a Arseny Yatsenyuk, que foi quem sucedeu a Viktor Yanukovych, depois mesmo com Petro Poroshenko e já com Volodymyr Zelensky, numa fase final, sempre compreendeu uma estratégia do lado de Kiev que era impor a nossa lei. Todos estes grupos vão ter de respeitar aquilo que é a nossa vontade. E nós não queremos discutir. Ora bem, isto não é cumprir os acordos de Minsk, que era um caminho traçado pelo lado russo ou pró-russo e também pelo lado ocidental e pró-ocidental sobre como é que poderiam alcançar a paz na região. O próprio Vladimir Putin hesitou em demasia até reconhecer a independência das populações de Donetsk e de Lugansk. Esta era a realidade que nós tínhamos dias antes do início da Operação Militar Especial. Porquê é que não se verificou? Eu há dias publiquei, e tu já me confirmaste que já viste, uma conversação entre Emmanuel Macron e Vladimir Putin, 4 dias antes do dia 24 de fevereiro de 2022. Nessa conversação, é o próprio Emmanuel Macron quem admite é inconcebível que estes grupos que estão a negociar com o governo de Kiev que imponham a sua lei. Mas não era isso que compreenderam os acordos de Minsk. E Vladimir Putin, nessa conversa, chamou a atenção e bem, isto implica uma consulta. E uma consulta implica também cedência de parte a parte. E aquilo que está acontecendo do lado de Kiev não é isso. Emmanuel Macron admitiu que não era feita pressão sobre Kiev, ou seja, houve uma tolerância que a partir do momento em que colocou em risco e colocou em crise a sobrevivência daquelas populações, e isto está mais do que documentado pelos relatórios da OSCE, que demonstram que houve uma tentativa de desbloquear o impasse e de violar completamente os acordos de Minsk através do aumento do uso da força e dos bombardeamentos contra posições no Donbass. E a partir do momento em que nós temos esta realidade, a Rússia viu-se na obrigação de intervir para proteger esta população e para permitir que ela se pronunciasse sobre o seu futuro. Alexandre, estaria muito longe em termos comparativos se eu dissesse que o Ocidente, ou neste caso a Europa, voltou a balcanizar uma população e uma região sem lhe dar a devida atenção? Mas seguramente, eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, já tinha começado com a questão ucraniana. As eleições na Ucrânia, presidenciais sobretudo, era muito interessante, porque nós víamos que o mapa praticamente se dividia em dois. Era como se fosse desenhada regra e esquadro. A região de Kiev dividida e depois para o Ocidente era tudo muito mais favorável a um candidato pró-ocidental e os outros do leste muito mais favoráveis àquilo que é o lado russo, a essa sensibilização. Nós tínhamos isto e houve uma intenção, logo desde 2014, de perseguir a população da Crimeia, desde logo pela função estratégica do ponto de vista geopolítico que tinha para a Rússia e por ter uma população com um nível de cultura e com características próprias muito diferentes de toda a restante Ucrânia. Lá está, é o que dá a conceber países um pouco como se fosse uma manta de retalhos. Vamos um pouco fazer regras de costura e vamos cozer aqui aquilo que não tinha nada a ver com aquela manta. Foi assim um pouco que se desenvolveu. E existiu uma intenção deliberada da União Europeia de querer, desde logo, converter a população da Crimeia à força, apoiando o governo golpista pós-Euromaidan para poder implementar todo o tipo de medidas que pudessem silenciar a cultura russa e até a linguagem russa e com perseguição direta desta população. Depois estendeu-se a todas as outras regiões, que eram regiões conhecidas também por serem mais sensíveis e mais afins daquilo que é o mundo russo, daquilo que é a russofonia. A partir do momento em que existe isso, logo ali surgiu também uma intenção de poder dividir, fragilizar, dividir para poder reinar. Mas com uma diferença, que era dividir, mas dentro de um conceito político chamado Ucrânia, um conceito totalmente artificial na forma em que ele existia em 2022, como forma de obrigar os restantes a conseguirem submeter-se a uma vontade central que era controlada pela União Europeia. Olha, Alexandre, achas que de alguma forma o público em geral não tem um verdadeiro conhecimento desta problemática? Qual era a realidade dessas populações? Eu, por exemplo, eu comecei a dar mais atenção porque tenho um colega meu cujo filho morreu precisamente já durante aquilo, antes de acontecer, digamos, o início do envolvimento da Federação Russa, e eu, por alguma curiosidade, comecei a olhar para aquela zona, comecei a ver os grupos pró-nazi que existiam, comecei a ver concertos de música e encontros de grupos pró-nazi num país que dizia estava próximo da Europa ou da União Europeia. As pessoas e o público em geral, ao não ter conhecimento disto, facilmente torna a Rússia no agressor?
Eu acho que não é de agora que se é colocada a Federação Russa como agressora. Acho que vem ainda desde os tempos da União Soviética, a forma como sempre se olhou para a União Soviética sem haver um esforço para se compreender o que é a União Soviética. Eu não digo aceitar tudo, nem digo branquear erros. Estou a falar mesmo no sentido de tentar compreender o que é que leva a uma determinada tomada de decisão e a um determinado universo que é a Federação Russa atual. Sempre houve isso. Mas a questão ucraniana, e eu acho que as pessoas não têm de naturalmente se martirizar por isso, porque a culpa não é delas. As pessoas hoje em dia abrem um canal, acendem uma televisão, qualquer que seja o programa informativo, tem um conjunto de propagandistas pró-ocidentais, claramente a hostilizar aquilo que é a Rússia e a Federação Russa, generalizando até, alastrando e causando o risco de incentivar o ódio contra pessoas que tenham nacionalidade russa. É por isso que não me surpreendem certas coisas que eu encontro, por exemplo, nos órgãos do Estado na forma, e da banca e um conjunto de outros atores, na forma como lidam com cidadãos russos, é no sentido de hostilizar, de vilanizar, de olhar para eles como se fossem pessoas que deviam ser responsáveis por um conjunto de erros que estão a ser cometidos de parte a parte, e as pessoas não têm de se martirizar por isso, porque a verdade é que existe uma estratégia uniforme de querer demonstrar que a Ucrânia não é agressora, de que a Ucrânia não cometeu qualquer tipo de erro, que a Ucrânia é apenas uma vítima no meio disto tudo. E eu vou recordar-te outra coisa, João, é que eu em 2021, eu tive uma intervenção numa reportagem feita pelo Jornal Público, uma reportagem na altura feita pelo jornalista Ricardo Cabral Fernandes, sobre o facto de a Ucrânia ser um ninho de nazis na Europa. Este jornalista foi processado por um dos portugueses que foram visados nessa reportagem e eu fui testemunha dele. E eu tive de explicar ao tribunal o que era a Ucrânia e o significado que a Ucrânia tinha para o mundo neonazi. Estamos a falar muito antes de tudo isto ter acontecido. E eu fui, não só testemunha, como fui também citado. Houve uma tentativa de mostrar, e na altura essa reportagem foi muito bem aceita, porque as pessoas ficaram esclarecidas, mas calma, mas afinal a Ucrânia é isto. Há um conjunto de vídeos feitos pela BBC, portanto estamos a falar de meios de comunicação ocidentais, não são meios de comunicação russos. Pela BBC, não me lembro do canal, qual foi outra cadeia americana, também fez vários documentários. A Vice News, que é do YouTube, muito conhecida. Mas há uns que são ligados àquilo que toda a gente conhece como a comunicação social convencional, que se chama de sistema, com reportagens feitas em 2010, 2014, 2015, e que mostram o significado da Ucrânia para o universo neonazi e como funcionava como um ninho de neonazis. A partir de 2022, nada disto e as ligações à Alemanha. E algumas ligações à Alemanha. Sempre, mas a Ucrânia tinha aqui essa especial função, desde logo, porque era um país que não era da União Europeia, porque era da antiga União Soviética, portanto ajudava também a fazer a ligação para o universo das antigas repúblicas soviéticas, e depois porque tem uma forte cultura de impunidade. Há relatórios das Nações Unidas, João, relatórios do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que demonstram que na própria Ucrânia havia a impunidade para a cultura neonazi. As autoridades nada faziam. Ataques a homossexuais, ataques a pessoas... Mas será que as pessoas têm a noção que, por exemplo, na Segunda Grande Guerra Mundial, os nazis foram bem recebidos na Ucrânia e muita da população ucraniana, inclusive, adaptou e optou por determinados comportamentos contra claro, outras populações? Claro, e isso em parte, eu até te posso dizer o seguinte, João, isso é muito interessante esse ponto que tu assinalas, porque isto começa com uma forma de sentimento de opressão, por parte do lado ucraniano. Atenção, não era de totalidade do lado ucraniano, claro, era do lado ocidental. Não estamos a generalizar, quando nós falamos na ala mais ocidental, é aí que estão normalmente concentrados, e sempre estiveram Stepan Banderas desta vida, que eram os líderes de organizações que criam a independência do lado ucraniano. Uma Ucrânia, que é curioso, foi Lenin que criou e que configurou a Ucrânia com o mapa que nós conhecemos até 2014. Essa é a Ucrânia, que eu chamo de Ucrânia artificial, porque foi feita foi através de um trabalho de corta e cose, foi exatamente isso. Mas entre 1919 e 1922 houve uma evolução significativa naquilo que muita gente hoje diz que é a Ucrânia. Mas já antes disso tudo, já havia, aliás, esse conflito já havia entre a União Soviética, desde os tempos do czar que começou, mas depois com a Revolução de 1917 na Rússia, isso veio a levar os independentistas que já havia na altura a quererem assumir essa bandeira. Isto começou nessa altura, não começou no lado da Segunda Guerra. Mas quando chegamos à Segunda Guerra, houve uma intenção deliberada de aproveitar a falta de afinidade de um conjunto de regiões da Ucrânia face ao lado russo para conseguir falar em hostilização, ostracização e querer reivindicar a independência. É curioso porque o Stepan Bandera e os seus acólitos, na altura, quando os nazis chegaram, eles receberam os braços abertos, mas por um grande motivo. Por dois motivos, aliás. O primeiro é porque finalmente deixavam de estar sob jurisdição de Joseph Stalin.
O segundo é porque tinham a esperança de serem independentes. E os nazis rapidamente os fizeram perceber que isso não iria acontecer. Mas foram inteligentes, os nazis, nisso. Em vez de terem a mesma política hostil que tinham para um conjunto de outras populações nessa Europa Central e de leste fora, tentaram utilizá-los, instrumentalizá-los, e tanto assim é que nós temos a primeira divisão fora da Alemanha das SS, das forças SS dos nazis, foi criada essa divisão, a Panzer foi criada exatamente na Ucrânia. Foi criada dessa forma e aquilo que nós podemos constatar ainda para mais neste ano, em que se assinalam os 80 anos da libertação de Auschwitz, é muito interessante ver que a Rússia não foi convidada para essas cerimónias. Volodymyr Zelensky foi convidado e depois nós vemos a história e vemos a parte documental e percebemos... É uma aberração, desculpa, é uma aberração. As pessoas querem apagar a história, querem reformular a história. Mas, João, deixa-me só concluir com isto. Deixa-me só concluir com isto. O que está documentado é que uma parte significativa dos guardas de Auschwitz eram ucranianos e eram nacionalistas. E foram convidados agora para isto. Eu nunca ouvi a Ucrânia a censurar e a repudiar este seu lado da história. E não era só de Auschwitz. Nós falamos também de Sobibor, que existe um filme russo fantástico, que acho que toda a gente devia ver. Eu vi quando estreou aqui, no São Jorge, curiosamente. Sobibor, que foi o único campo de concentração onde os que estavam nesse campo de concentração revoltaram-se contra os guardas, conseguiram vencer os guardas e conseguiram fugir. Muitos deles depois foram mortos pelo caminho, mas foi o único campo de concentração onde se verificou uma coisa destas, uma revolta dos reclusos que estavam condenados à morte e que se revoltaram contra os guardas, venceram os guardas armados e eles sem qualquer tipo de armamento e conseguiram muitos deles fugir. Portanto, acho que é sinal. E também quem eram muitos guardas destes campos de concentração? Ucranianos. Agora, devemos diabolizar os ucranianos? São contextos completamente diferentes. Nós devemos diabolizar o nacionalismo, o ultranacionalismo e o nazismo na Ucrânia. Não devemos diabolizar a população ucraniana. São contextos completamente diferentes. Aliás, até de surgir, há um nome de alguém, o professor Kachanovsky, que é professor no Canadá, é o ucraniano, mas é do Canadá, nasceu, cresceu, desenvolveu-se, estudou, fez toda a sua vida no lado onde de maior concentração de neonazis e de ódio ao mundo russo, que era na zona exatamente entre Lviv e Ivano-Frankivsk, portanto cresceu nessa área, tinha ainda a influência da Polónia e depois está no Canadá e ele ainda hoje tem trabalhos brilhantes sobre aquilo que é a verdade sobre o universo político e sobre todos estes anos na Ucrânia. Nós conseguimos assistir também por parte da comunicação social, uma vez que mencionas há bocadinho até aquela reportagem, a uma mudança quase do dia para a noite para aquilo que eram, por exemplo, considerar aquele famoso batalhão Azov? O batalhão Azov, aquilo que ele significava um dia, no dia a seguir deixou de significar. Eu nunca vi ninguém a passar de diabo para santo com uma rapidez tão grande. Sim, e quando nós vamos ver as ligações desses grupos, olha, esse batalhão Azov, por exemplo, uma parte deles esteve envolvido na famosa chacina à Casa dos Sindicatos de 2 de maio de 2014 em Odessa, em que houve pessoas que foram queimadas vivas. Houve houve vários confrontos, aproveitando um acontecimento de um jogo de futebol na altura, entre o Metalist Kharkiv e, já não lembro, mas não sei se era do próprio Odessa, e que aproveitaram para concentrar nessa ocasião, como sabiam que vinham elementos, claques, ligadas aos sindicatos? Não aos sindicatos, mas a Kharkiv, que é uma zona totalmente pró-russa, aliás, era o grande bastião de Viktor Yanukovych, e aproveitaram isso mesmo para juntar não só os ultras como os hooligans e um conjunto de outros, mas para também fazer uma limpeza e uma razia geral a tudo o que era simbolismo russo. E isso depois degenerou num conjunto de situações em que nós tivemos a 2 de maio de 2014 esse massacre em que morreram, e as Nações Unidas têm isto documentado, e é curioso, as pessoas vejam, as pessoas que se informem, esqueçam os meios de comunicação, vejam os documentos oficiais da época, em que ainda não se manipulava muito, não se manipulava até por inocência. Ou seja, havia uma tendência para informavam-se eram os factos. Informavam-se os factos, mas hoje em dia os factos já são diferentes. Mas existem relatórios das Nações Unidas que mostram que das 48 pessoas que morreram, 2 eram do lado pró-ocidental, portanto dos pró-nazis também, e os outros 46 eram todos ligados ao lado russo. Isto está documentado. E da mesma forma como está documentado que até hoje não houve um único condenado por esse massacre. Da mesma forma como não houve até hoje na Ucrânia um único condenado pelo massacre dos snipers na Institutskaya Ulitsa em Kiev. Não houve. Até hoje não há nenhum condenado. E eu desafio o presidente Volodymyr Zelensky, a representação diplomática ucraniana em Portugal, que vem vitimizar-se, digam-me quantas pessoas é que foram condenadas e o que é que fizeram até agora para fazer justiça sobre estas pessoas.
Não encontras. Zero. Alexandre, ainda em relação ao momento atual que vivemos, obviamente a mudança de inquilino na Casa Branca trouxe aqui um jogo de poder diferente, mas numas últimas intervenções de Trump, ele colocou em causa a legitimidade de Zelensky no poder. Claro. E com toda a razão. Eu tenho de te dizer que o lado russo não está, ao contrário daquilo que muita gente possa querer, o lado russo não está a olhar para Donald Trump de braços abertos e a pensar agora é que nós vamos fazer aquilo que nós queremos. Quem pensa isto também é um bocado ingênuo. Mas eu vejo um pouco esse comentário, sobretudo, de que Trump é manipulado e pelo lado russo. Alexandre, só aqui entre nós ninguém nos ouve. Exato. Eu acho que qualquer pessoa que tenha que se relacionar com Trump está em bicos de pés, porque não sabe exatamente qual é que é a decisão que ele vai ter naquele dia de manhã. Pode ser diferente até à tarde. Mas a partir... Pois, ou seja, é totalmente imprevisível. Mas queres que eu te diga? Se eu fosse americano, eu estaria feliz com isso. É para isso que o meu representante máximo deve estar em campo. Não é assinar de cruz, como nós temos aqui com os nossos representantes. E então na União Europeia isto é uma absoluta miséria. Mas no lado de Donald Trump, os russos não estão. Pessoas que pensam que Donald Trump é um ativo russo, as pessoas vivem num mundo de fantasia, num mundo de disparate e num mundo de ignorância. Porque Donald Trump, é preciso ter atenção àquilo que Donald Trump diz, àquilo que aqueles que o rodeiam também dizem e às entrelinhas. Donald Trump está a ser recebido pelo lado russo, não naturalmente com a mesma relutância com que era Joe Biden, porque mostra uma postura completamente diferente. Só o facto de se disponibilizar para conversar, pegar no telefone e falar com Vladimir Putin, só isto já faz uma grande diferença, tentar conversar. Claro. Mas Donald Trump tem sido totalmente claro nas suas intenções, está a defender o lado americano. Ou seja, Donald Trump não vai aceitar uma paz na Ucrânia porque vai favorecer a Rússia. É o mesmo Donald Trump que olhou a Merkel nos olhos e disse: então vocês andam a comprar gás à Rússia e depois querem que eu venha aqui pagar a vossa defesa. E agora diz a mesma coisa. Assim, de limpo, não é? E agora diz a mesma coisa. Donald Trump tem agora uma postura que é: nós vamos fazer a paz, nós queremos a paz, queremos evitar a Terceira Guerra, mas não é como o lado russo diz. Porque se fosse como o lado russo diz, a primeira coisa a fazer é logo, acaba tudo. E não é só o apoio financeiro, é o apoio diplomático, é apoio a todos os níveis. E nós não temos isso. Nós temos Donald Trump a querer fazer uma paz, mas que também seja conveniente para os Estados Unidos. O que é que não é conveniente para os Estados Unidos? Estar a injetar dinheiro a fundo perdido. Agora parece que Volodymyr Zelensky quer recusar-se a pagar todo este investimento que os contribuintes dos Estados Unidos têm feito. E é preciso pagar isto, não é? Portanto, Volodymyr Zelensky já veio dizer: não, isto não é um empréstimo. Isto é uma garantia, isto é uma bolsa que vocês... É um subsídio que vocês nos dão para conseguirem ajudar-nos a combater a Rússia. Mas olha que Marco Rubio, numa entrevista, já criticou essa postura de Zelensky. E o próprio Trump? Dizendo que não foi nada disso que foi falado na reunião. Claro que não foi. Não só na reunião. Não foi isso que foi decidido no Congresso. Porque na altura em que estes pacotes foram aprovados, nada disso foi aprovado. Não foi aprovado entregar dinheiro a fundo perdido à Ucrânia. Mas então é estranho que a União Europeia não esteja atenta a isso e na segunda-feira ou no domingo, ou lá o que é, foi decidido mais um pacote de 3,5 bilhões de euros. Esquece a União Europeia, João. A União Europeia já disse que isto é tudo dinheiro a fundo perdido e que isto não é empréstimo nenhum. A União Europeia, os líderes europeus estão num universo completamente à parte, estão em Melmac, estão em qualquer lado, não sei onde é que eles estão, mas não estão claramente com os pés e com a cabeça na União Europeia, nem estão a proteger os interesses dos contribuintes europeus. Não estão. E aquilo que nós vemos do lado de Donald Trump, quando ele fez aquela acusação de ilegitimidade de Volodymyr Zelensky, tem toda a razão. Eu vou esclarecer uma coisa às pessoas. Já li a Constituição ucraniana várias vezes. O que a Constituição ucraniana proíbe que seja feito em tempo de guerra são eleições para o Parlamento. Verkhovna Rada. Proíbe que sejam feitas eleições para o Parlamento e que também que sejam realizadas eleições a nível local. A nível presidencial não existe nenhum bloqueio para a realização dessas eleições e mesmo a nível regional existem interpretações de que a noção de eleições locais não configura tão completamente. Então, utilizar inclusive a comparação com o Churchill é errado. É assim, porque se utiliza, é errado em vários níveis. Para já, ponto número 1. A Ucrânia nunca declarou guerra, portanto, tecnicamente até pode, não está em guerra, de facto, pode estar em guerra, sem sombra de dúvida. Portanto, logo por aí, esta expressão constitucional em que está totalmente desprovida de sentido, porque não há uma declaração oficial de guerra. Depois, ponto número 2, o próprio Churchill, se calhar, vai ensinar muita gente, e não só o próprio Churchill. Houve por essa Europa fora um conjunto de eleições que foram realizadas, mas na altura o Reino Unido já estava em guerra com a Alemanha e Churchill foi a eleições.
Portanto, eu não percebo... Já havia a declaração de Já havia guerra. formal de guerra, sim. E do próprio Churchill. O próprio Churchill, a primeira coisa que disse, quando chega ao poder, é logo, não vai negociar com os nazis. E, portanto, estão em guerra, foram atacados, houve um conjunto de incursões aéreas e tudo mais. Portanto, isso nem sequer se coloca. É ilegítimo. Volodymyr Zelensky é um presidente ilegítimo por uma razão muito simples. Por tudo isto, para já que eu expliquei, e depois porque está desde maio sem sequer fazer um esforço para criar condições para que sejam realizadas eleições. E ainda há dias houve uma tentativa de fazer passar uma resolução no Parlamento de Verkhovna Rada para reconhecer a legitimidade de Zelensky e chumbou. Chumbou a legitimidade de Zelensky no sentido de prolongar até que um dia existam condições para serem realizadas essas eleições. Então, mas isso, se calhar, até vem em direção àquilo que Donald Trump diz, que o rating de aprovação de Zelensky é baixíssimo. É assim, vamos ser sinceros. Eu não conheço a fonte de Donald Trump quanto a esses 4%. Já ouvi várias teses sobre esses 4%. Se calhar é ele mesmo, sabes como é que é. O que eu te posso dizer muito honestamente é que os últimos dados, as últimas sondagens oficiais, aquilo que vêm dizer é que não é um sentido de voto. Aquilo que foi feito não é. Hoje, se fossem hoje conduzidas as eleições, votaria em Volodymyr Zelensky? Não é isso. Nem sequer houve outros candidatos postos pelo meio. Portanto, logo por aí nós não temos esse ensaio. Temos uma sondagem realizada entre novembro e janeiro deste ano, realizada com o apoio também do Instituto de Sociologia de Kiev e através de uma fundação que é financiada pelo governo britânico. E a pergunta que fizeram foi: aprova, neste momento, o mandato e a atuação de Volodymyr Zelensky? E houve 26% das pessoas que disseram que aprovavam totalmente aquilo que tem sido o comportamento do Presidente. João, 26% não são 2/3. Os outros restantes que chegam aos 63% são aqueles que dizem tendo a aprovar, e aprovar a conduta até uma determinada data não significa que se tenha legitimidade ou que se vá ser votado numas eleições. Além de que existe um conjunto de outros atores, e há muita gente no mundo político ucraniano desejoso de se livrar de Volodymyr Zelensky. Já passou. Isto faz um pouco lembrar aqueles treinadores interinos que, quando estão naquele período de incêndio em que a casa está toda a queimar por todos os lados e há de terremoto, seguram ali um pouco as pontas. E quando as coisas acalmam, bom, então agora vamos pôr aqui alguém a sério. Há uma campanha intensa na Ucrânia para que exista a disputa da presidência entre Petro Poroshenko e Vitaly Klitschko, aquele senhor que é acusado de ter... que era pugilista, exatamente, e que com uma ligação de profunda à Alemanha, que é acusado de ter várias casas de prostituição em Kiev e que recebeu a chave da cidade de Lisboa, apesar de tudo isto. Vitaly Klitschko é o homem da União Europeia, Petro Poroshenko não é necessariamente o homem dos Estados Unidos. E posso garantir uma coisa, muito menos Petro Poroshenko tem incendiado e tem destilado ódio contra a russofonia, e não é contra Vladimir Putin, alguma vez vai ser um candidato visto como um ator para trazer estabilidade à Ucrânia, tendo de haver uma relação obrigatória com a Rússia. Portanto, Donald Trump tem uma postura de torcer o nariz a Petro Poroshenko. Vitaly Klitschko não tem necessariamente uma opinião, mas há uma intenção de que surja um terceiro elemento que verdadeiramente seja uma alternativa a Zelensky. Quanto a Zelensky, o comunicado de Donald Trump, a meu ver, muito recente, demonstra aquilo que ele verdadeiramente acha de Volodymyr Zelensky. Ele falou de um moderate comedian. Portanto, falou de um moderate successful comedian. Portanto, é mesmo a dizer, isto é um comediante mediano que quer continuar a ser presente à força toda. E chamou de ditador. Portanto, isto é muito claro sobre o que é que os Estados Unidos pensam da Ucrânia atual. Volodymyr Zelensky está ilegítimo e está já em mandato de gestão desde maio do ano passado. Já está há quase um ano. Isto não agrada a ninguém. É retirado da legitimidade. O próprio Vladimir Putin já disse que não se senta nem negocia com alguém que ainda por cima aprovou uma lei para proibir e para criminalizar negociações com o lado russo. Portanto... E este é o mesmo presidente que fechou órgãos de comunicação social e perseguiu também adversários políticos. Sim. Deixa-me só esclarecer as pessoas. Vejam os relatórios das Nações Unidas uma vez mais, que são claros a dizer, a criticar e a condenar este silenciamento. E também foi o mesmo presidente que veio abrir caminho para a privatização ou para a venda de terreno arável na Ucrânia, que era algo que ainda vinha desde a era soviética, que era terreno era do Estado, os terrenos são do Estado, para abrir a conquista. Tu não me fales de solos rústicos, Alexandre.
Fale só os rústicos na Ucrânia. Fale só os rústicos na Ucrânia. Porque senão temos que mudar a bússola para Lisboa e a gravidade continua a mesma. Olha, por outro lado, e porque estamos a falar protocandidatos ou candidatos ou testas de ferro de algumas agendas, há quem diga também que Vladimir Putin está no poder há 25 anos. Não concordo. Não concordo por várias razões. Para já, porque Vladimir Putin, embora tenha chegado ao poder em 1999, teve uma fase de afirmação própria, em que nós não nos podemos esquecer daquilo que foram os anos 90 e a dissolução da União Soviética. Vladimir Putin não tinha o carisma e todo o poder e estatuto que tem hoje, como tinha em 1999. Na altura, era, de facto, o representante do poder político russo, mas não era ele que mandava. Era um conjunto de pessoas à volta dele que, naturalmente, levavam àquela situação. Depois, nós tivemos ainda aquele período de 2008 a 2012, porque Putin, como a Constituição proíbe, e ainda há pessoas que cumprem as leis, e há pessoas que cumprem as leis e cumprem, neste caso, a Constituição, não pode concorrer a um terceiro mandato sem dar lugar a outro. E deu o lugar a Dmitry Medvedev, como todos nós sabemos. Foi primeiro-ministro, mas Dmitry Medvedev não era Vladimir Putin que se encontrava com Barack Obama nessa altura. Não era Vladimir Putin que se reunia com os grandes líderes europeus e que decidia aquilo que eram as linhas-chave das relações. Mas porque eu sou teu amigo, o balanço de poder entre Putin e Medvedev é completamente diferente. E é preciso uma boa comunicação para me convencerem a mim que Putin não tinha, obviamente, voz nem ascendente sobre a opinião e a postura de Medvedev. E Dmitry Medvedev ainda estava a tentar afirmar-se. Atenção, quando Medvedev chega ao poder em 2008, Putin já tem 9 anos de escola. É só para deixar aqui as coisas também esclarecidas, porque eu penso que as decisões são tomadas e as análises são feitas quando a informação está toda em cima da mesa. E se realmente há o cumprimento ou o cumprir, aliás, da Constituição. Por outro lado, há uma decalagem muito grande entre um e outro que fazia, natural, obviamente, e recordo que há alguns momentos, embora os russos nisso tenham muito mais cuidado, há alguns momentos em que se sentiu que havia algum tipo de dissonância entre Medvedev e Putin. Naturalmente que sim, mas acho que isto faz parte até de quem quer afirmar-se como líder. A pessoa não está ali para ser propriamente um fantoche, para ser uma caixa de ressonância de alguém. A pessoa também tem de mostrar que tem personalidade e que se quer afirmar e que tem opinião própria. Aliás, ainda hoje, nós vemos, por exemplo, as intervenções de Dmitry Medvedev. E, aliás, depois trocaram. Dmitry Medvedev passou a ser primeiro-ministro. Sim. E ninguém disse que Dmitry Medvedev influenciava Vladimir Putin. Não é? Naturalmente que um já leva mais anos de escola, tem um perfil completamente diferente, mas o outro foi primeiro-ministro durante muitos anos e posso dizer até que Dmitry Medvedev foi destituído a partir do momento em que propõe o agravamento da taxa sobre as pensões. Medvedev perde o apoio do povo russo. O povo russo ainda... porque creio que quem não está atento pensa que o povo russo, e desculpa a vulgaridade da expressão, leva com o Putin e cala-se. Ou seja, que não há, digamos, sondagens de aprovação em relação às políticas de Vladimir Putin e de quem quer que o antecedeu, neste caso. Só diz isso quem não consulta os dados oficiais. Todas as semanas saem sondagens oficiais, conduzidas por pelo menos duas agências. Uma delas, ocidental, Levada Center, e o outro é o Ovtsiom. Curiosamente, antes que me digam que são agências russas que estão controladas pelo Estado, o próprio do Washington Post já reconheceu, pelo menos o Levada Center, como sendo uma das mais prestigiadas a nível mundial. Portanto, antes que coloquem isso em causa, vão ver as sondagens do Levada Center, que é reconhecido pelos ocidentais como sendo mais do que legítimo. Todas as semanas são conduzidas essas sondagens. Todas. Estudos de opinião. Qual é o grau de popularidade e de aprovação de Vladimir Putin? Se votariam hoje em Putin todos os membros do governo? Isto surge todas as semanas. Os temas quentes que vão surgindo durante a semana são colocados a escrutínio público também. E há verdadeiramente temas, por exemplo, posso dizer que o Yevgeny Prigozhin, durante algum tempo, sobretudo no primeiro semestre de 2024, não era a segunda figura mais popular em termos políticos na Rússia, nem ele um político, mas andava muito perto de ser a segunda figura mais popular. E uma coisa que poderia ser visto, bom, mas isto pode ser um desafio para a estabilidade do poder político, estar a tentar trazer aqui um ator que ainda por cima está envolvido com o Grupo Wagner, é líder do Grupo Wagner, trazê-lo para a ribalta porque pode dar-lhe vida própria e depois ninguém o controlar. Mas estas coisas foram sujeitas a escrutínio. E as pessoas
eram totalmente favoráveis, muitas delas favoráveis àquilo que era a posição dele. Ou seja, então, há um profundo desconhecimento, e agora que falas no grupo Wagner, porque todos nós ficámos a saber que, afinal, a Rússia utilizava estes mercenários do grupo Wagner, mas se eu disser Blackwater, ninguém sabe do que é que eu estou a falar, se calhar. Pois não, Blackwater E, no depois entanto, pronto, explica tu, para não ser eu. Sim, basicamente estamos a falar de um grupo. É a mesma coisa, só que em vez de falar em russo, falam inglês. É basicamente a mesma coisa. É um grupo de mercenários, neste caso com apoios do Estado, fortes apoios do Estado, sendo que a Blackwater ainda tinha a particularidade de já ter muito mais anos do que aqueles que o grupo Wagner teve a oportunidade de ter, e já se tinha transformado numa indústria com vida própria, já totalmente à margem do Estado, controlava vários setores das economias dos locais onde estava. Podemos falar do Iraque, podemos falar também do Afeganistão, podemos falar de um conjunto de outros palcos. Dominavam a economia, dominavam o poder político, já eram um para-Estado ligado ao próprio Estado. Portanto, era basicamente isso em que consistia. Da mesma forma que, deixa-me falar-te, João, da BlackRock, que é outra, que não é um grupo de mercenários, mas que é, vamos lá ver, é uma espécie de mercenários da economia, porque tentam apoderar-se daqueles que são os setores estratégicos das economias, tentam tomar o controle deles e depois acabam por, basicamente, funcionar de uma forma independente e completamente à margem daquelas que são as regulações do próprio Estado e por influenciar políticas. E a BlackRock, por exemplo, tem muita influência, sabes aonde? Na Ucrânia. E sabes quem é que foi um quadro da BlackRock entre 2016 e 2020, com o presidente do Conselho de Supervisão na Alemanha? Friedrich Merz, que acabou de ser eleito agora chanceler. O novo chanceler alemão foi Foi o presidente do Conselho de Supervisão da BlackRock na Alemanha. E foi recrutado exatamente no momento em que era um elemento ligado ao governo Merkel, porque estes grupos não vão contratar as pessoas pelas suas habilidades intelectuais, vão recrutá-los pela sua capacidade de influência. Exatamente porque Friedrich Merz era um indivíduo e era um sujeito com forte influência naquilo que é o futuro político da Alemanha, que é simplesmente a maior economia alemã. E agora temos alguém que, esta empresa que ele representou, ele chega ao poder na Alemanha e temos esta empresa que é responsável por um pacote por um fundo de desenvolvimento na Ucrânia de 15 mil milhões de euros. Ou seja, vão recrutar tudo aquilo que seja investimento e vão canalizar esse investimento para as áreas-chave. O que quer dizer que este grupo influencia diretamente Volodymyr Zelensky e o próprio Parlamento ucraniano a tomar decisões que sejam favoráveis ao próprio grupo BlackRock. Por de certeza que eles não vão estar ali para cumprir a legislação da era soviética, e muito menos questões culturais e aspectos culturais ligados à era soviética. E nós temos agora um novo chanceler que, aliás, o próprio avô dele foi também do Partido Nacional Socialista, o avô dele. Olha, Alexandre, isso é informação que nós temos que digerir e com a atitude e o espírito crítico, de facto, necessário. Faz-me pensar, de facto, como é que ainda ninguém bateu com a mão na mesa ou não falou um bocado mais alto em relação a afirmações recentes de Zelensky, que não sabia onde é que parava cerca de 38% daquilo que tinha sido o financiamento ou o dinheiro que tinha sido enviado, tanto pelos Estados Unidos como, creio eu, pela União Europeia. João, o Presidente é ilegítimo. O Parlamento não faz auditorias, não escrutina o próprio Presidente. Os próprios membros do Parlamento, muitos deles, estão entre a fazer vida de Bruxelas e dos Estados Unidos num mundo completamente à parte daquele que eles lideram. Se o dinheiro é canalizado para a Ucrânia, em algum lado ele terá de estar. Se calhar deveríamos começar por ver quem são todos aqueles deputados da Verkhovna Rada, quem é o círculo mais próximo de Volodymyr Zelensky, de todo o governo ucraniano, e talvez consigamos perceber, se seguirmos o dinheiro, como se dizia assim, seguirmos o dinheiro, o caminho do dinheiro, o cheiro do dinheiro, nós vamos chegar lá de certeza absoluta e perceber onde é que ele anda. O que é certo é que eu não vou entrar na demagogia de dizer que o Zelensky tem uma vila não sei onde e que o outro tem aquilo, porque não tem elementos que me consigam provar. Mas este dinheiro tem de estar em algum lado, o dinheiro não evapora, como tu bem sabes. Se sai dos cofres dos Estados Unidos e da União Europeia e o próprio Volodymyr Zelensky diz que não sabe onde está, teve de parar aqui a meio do caminho em algum lado. Portanto, nós temos de fazer isso. Mas o Parlamento não escrutina, a União Europeia está disposta a entregar de olhos fechados mais dinheiro ainda, como tu referiste há pouco e bem, 16º pacote de sanções. Nós já temos 16 pacotes de sanções, praticamente desde 2014 até cá, e nos últimos anos nós tivemos à vontade uns 10, à vontade,
e se calhar daqui a 3 anos vamos estar a fazer mais uma edição do programa e nós vamos estar a falar do 30º pacote de sanções. E a economia russa continua com alguma solidez, apesar dessas sanções. Olha, deixa-me mencionar algo que também me parece importante, que é o facto de quando olhamos para determinadas situações, há sempre uma tentativa de ocidentalização da informação. Ou seja, a informação não é colocada em cima da mesa de uma forma clara. Recentemente, há uma notícia da CNN, diz que há um grupo russo cujo objetivo é, de facto, enfraquecer as democracias europeias e que estão lá num bairro, num conjunto de prédios, e fazem isso através das redes sociais. A famosa ingerência russa nas eleições dos Estados Unidos, o primeiro mandato de Trump, mas ouvimos Jeffrey Sachs a falar, por exemplo, a dizer que desde que ele nasceu os Estados Unidos já entraram em 63 conflitos que levam à destituição e à mudança de governo. E por outro lado, aquilo que não ouvimos aqui é que, de alguma forma, a Rússia tem também o suporte de outros países que não comungam, por assim dizer, e estou a falar de uma China ou de uma Índia, que preferem a paz, como é óbvio, mas que não comungam com a eventual decisão do Ocidente em relação à Ucrânia. João, nós vemos os BRICS em franca expansão. Nós vemos os pedidos de vários Estados que são com bastante expressão a nível regional, que querem integrar o Bloco BRICS. Nós vemos nas Nações Unidas o conjunto de Estados que vota num determinado sentido, eu não quero dizer favorável à Rússia, mas pelo menos que não é em consonância com aquilo que é o do Bloco Ocidental. Nós estamos a falar de um conjunto de 193 Estados-membros das Nações Unidas e em que cerca de 44, 45 votam de uma forma e depois esquecem-se que existem outros 150. E esses 150 é que representam a verdadeira comunidade internacional, não é este bloco em que nós estamos concentrados. Como nós só ouvimos notícias, como tu dizias e bem, que apontam sempre todos no mesmo sentido e com a mesma narrativa, é natural que nós pensemos que o mundo se esgota no mundo ocidental. Mas depois existe todo um conjunto cultural, multipolar, que deve ser francamente explorado por nós, porque antigamente nós tínhamos, e eu lembro perfeitamente, quando eu estudava, eu já disse isto mais que uma vez, mas quando nós estudávamos Hermenegildo Capelo, Roberto Ivan, Serpa Pinto, a função deles eram expedidores que iam para mundos completamente desconhecidos e iam estudar aqueles povos para comunicar, para que aqui se pudesse compreender como era aquela forma de funcionar. Isso hoje em dia não existe. Isso hoje em dia não existe. As pessoas estão interessadas em fazer vingar um preconceito como evidência científica, em vez de tentarem compreender formas até de melhor lidarem e de abordarem determinadas vicissitudes. Mas não achas... Isto não existe. As faculdades servem para quê, João? Hoje em dia, numa União Europeia, as faculdades servem para quê? Sejam faculdades de Direito, faculdades de Sociologia, faculdades de Antropologia, de Relações Internacionais, pessoas que estudam Relações Internacionais e Ciência Política e que só sabem falar inglês, desculpa, mas não podem ser especialistas nestas línguas. Têm de conseguir compreender o outro lado para compreender várias sensibilidades. Isto não se faz hoje em dia. Não faz. Olha, mas surpreende-me um pouco, por exemplo, que estejam tão preocupados na eventual existência desse tal grupo que quer derrubar as democracias ocidentais, quando aquilo que estamos a descobrir por via do Dodge é que realmente existia o USAID, que era um financiador de tudo e mais alguma coisa, e muitas vezes sem o conhecimento até dos próprios contribuintes. E já viste que chegou a Portugal. O USAID teve presença em Portugal. Sabes que nós tivemos um presidente pós-25 de Abril chamado Francisco da Costa Gomes. E aquilo que ele foi fazer foi aos Estados Unidos diretamente negociar com o homólogo dos Estados Unidos e pedir que agora, naquele período contra-revolucionário, em 74, 75, era preciso ter no país uma mudança social e económica que pudesse mostrar que, afinal, aquelas ideias preconizadas mais liberais eram bem-sucedidas quando comparativamente com a dos grupos comunistas, marxistas, socialistas e por aí fora. Tivemos um presidente português que fez isto nos Estados Unidos, está documentado. É um relatório da USAID, é público. É público. Aliás, agora não é público, porque agora já foi retirado, mas eu tenho esses relatórios ainda, porque ainda fui a tempo de os extrair antes de eles serem bloqueados e de serem censurados. E foi lá pedir, e o que é que aconteceu a seguir a isso? A presidência da altura mandou para Portugal o USAID.
USAID esteve instalado em Portugal entre 1975 e 1984 e depois transmitiu as funções para algo que nós hoje conhecemos como Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Foi o substituto natural do USAID em Portugal. E depois é curioso, porque todos esses relatórios, que foram públicos durante muito tempo, descrevem as pessoas com quem negociavam em Portugal. Quem é que eram a quantidade de pessoas que foram recrutadas? Eu recordo-me que estava a ver que até 1982, um dos grandes problemas, na altura registados pelo USAID em Portugal, é que não tinham gente suficiente instalada em Portugal para conseguir seduzir pessoas passíveis de serem recrutadas. E depois recrutaram mais de 400 pessoas para terem formação nos Estados Unidos, em todo o aparelho de Estado português, começando pelos membros do governo, pessoas ligadas à assessoria do governo, até ao simples funcionário público que se limitava a carimbar umas folhinhas na repartição de finanças. Foram vários recrutados, enviados para os Estados Unidos para terem formação, e então o critério do USAID na altura era muito simples. São pessoas, e eles descrevem isto, são pessoas que pudessem ter influência direta nas políticas do Estado e que pudessem ter poder suficiente para conseguir implementar as políticas pró-americanas. Isto está documentado. Isto foi público durante anos, até muito recentemente era público. Eu tenho esses documentos. E esses documentos descrevem tudo ao pormenor. Portanto, não era só a CIA. Não era só a CIA a influenciar políticas, ou seja, existia como se fosse um cenário de legitimidade nestas instituições que depois, no fundo, o que faziam era... Influenciar era vender a ideologia do Estado, a estratégia do Estado, para ser totalmente favorável aos Estados Unidos. E eles escrevem claramente. O objetivo número 1 era silenciar o mais possível e tentar dar argumentos, é preciso representar resultados, para que os grupos comunistas, marxistas e socialistas não tivessem uma grande expressão. Eu não estou aqui a defender sequer essas ideologias, isto fique bem claro. Mas era preciso calá-los, para depois dar palco a tudo aquilo que era pró-americano. Quando tu tens os Estados Unidos instalados em tudo o que é aparelho de Estado, em Portugal, quando eles te oferecem oportunidades de carreiras, formação em faculdades norte-americanas, para tentar doutrinar para todo o tipo de ideologias liberais que eles queriam implementar em Portugal, naturalmente tu, se calhar, se és um funcionário público, pensas 2 e 3 vezes porque estás a arranjar o melhor para a tua família. Também, Alexandre, mas eu nasci em Angola e também conheço muitos jovens que acabaram a estudar nas universidades de Moscou e São Petersburgo, não é? Claro, era mesmo assim, mas aqui em Portugal o objetivo era silenciar para que houvesse uma alternativa. A questão é que parece que sempre que a narrativa é contada, parece que só um dos lados é que faz alguma coisa. E está a funcionar. Olha para aquelas... Isto foi-se desenvolvendo de tal forma que ainda hoje nós temos a funcionar esse tipo de mentalidade. Foi preciso alguém completamente fora do sistema para poder mostrar isto no sistema, neste caso nos Estados Unidos. Foi preciso, porque isto eram coisas... Uma coisa é nós suspeitarmos, nós termos alguns elementos aqui e ali que nos levassem para uma determinada consequência. Outra coisa é nós termos alguém que abertamente quer denunciar isto. E depois nós não temos só o USAID, nós temos também o National Endowment for Democracy, que teve um papel fundamental, por exemplo, não só na Ucrânia, mas na Geórgia também, num conjunto de outros países, para tentar influenciá-los. Repare, chegava ao nível, João. E então do Euromaidan, a forma como o Euromaidan foi feito na Ucrânia, de termos as pessoas criam ONGs na Ucrânia, criavam ONGs na Ucrânia, e depois concorriam a bolsas, às tais grants que eles chamam, que é subsídios. Ainda hoje, nós encontramos aqui subsídios que a FLAD, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, que está a promover. Vi ainda um agora entre janeiro, por exemplo, oferecem bolsas para que as pessoas escrevam determinadas coisas. Pessoas que tenham uma determinada forma de pensar. E quando a pessoa se é académica e está numa carreira, por exemplo, que não sabe o que é que vai ser o seu futuro, se calhar muitos pensam entre continuar aqui na precariedade, de hoje para amanhã vou ter de fazer uma coisa que eu não gosto, ou ter uma bolsa dos Estados Unidos para escrever algo que eles querem, se calhar a segunda opção é mais viável para mim. E chegou-se ao cúmulo ainda, João, deixa-me só dizer-te isto. Temos essas grants. Eu crio uma ONG, recebo financiamento destas entidades dos Estados Unidos e depois tinham formação na Embaixada dos Estados Unidos em Kiev. Nós estamos quase a terminar. A paz deve estar por semanas. Macron foi a Washington. Paz sendo estabelecida, a Europa vai ter alguma relevância?
Não, a Europa não tem aqui qualquer tipo de relevância. A Europa vai ter mais relevância internamente porque vamos receber. Nós estamos disponíveis a receber um país como novo Estado-membro que ainda nem sequer sabemos qual vai ser a fronteira e o qual vamos ter todos de resgatar. É muito mais difícil conseguir trazer a Ucrânia para o nosso nível do que propriamente nós sermos arrastados para o nível da Ucrânia. Mas não achas que com Trump assim começa a ser um problema de desenvolvimento de quem Trump decidir que vai ajudar a desenvolver a Ucrânia? Trump é um problema para aqueles que não têm caráter próprio, que não têm uma visão para a própria União Europeia, como é o caso. Pela capacidade que ele tem de dominar essas vontades. Muito bem, Alexandre Guerreiro, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Lamento desde já alguns dos insultos que vais receber, porque é sempre assim que aqui vens nos comentários das redes sociais. Obrigado a si que nos acompanhou em mais uma conversa. Já sabe, pode rever subscrevendo o nosso canal de YouTube. E se gosta de ouvir logo de manhã cedo, tem a possibilidade de usar o nosso podcast. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite, relembrar que amanhã estamos de volta à mesma hora. Boa noite.